Salve amigos do canal, muito boa noite a todos. Está começando agora o nosso primeiro giro no ar da semana, aquele boletim completinho sobre o Vasco da Gama. E hoje com foco total e no decisivo duelo contra o Melgar, amanhã à noite em São Januário. Só a vitória interessa, caso o Vasco ainda queira almejar alguma coisa nesta Sul-Americana. E mesmo assim ainda vai precisar de 2 jogos extras para poder avançar para as oitavas de final. Como chega o Vasco para esse duelo? E o Melgar? Como joga com essa vantagem aí do empate? Como se preparou para essa partida? Desfalques, novos jogadores, táticas, enfim, tudo isso você vai conferir agora aqui no canal com aquele jornalismo que você já conhece. Detalhado, com apuração, objetivo e direto. Portanto, antes de prosseguirmos, dê uma moral para esse trabalho, larga o dedo no like, compartilhe, jogue em suas redes sociais, grupos de zap, me ajude a aumentar o número de inscritos no canal. Vamos para cima! Bom amigos, amanhã mais um dia de decisão pela frente para o Vasco, dessa vez pela Sul-Americana. O cenário assusta o torcedor vascaíno que vê o seu time nos últimos 12 jogos disputados vencer apenas uma partida. Resultado disso, é o Vasco caindo na tabela do Brasileirão, ocupando hoje o 15º lugar, a 1 ponto do Z4. Sofrimento para se classificar na Copa do Brasil contra um clube de Série B, sendo obrigado a vencer o seu último jogo pela Sul-Americana para ir para um playoff e ainda ter uma chance de avançar para as oitavas. E no meio disso, time que ainda não transmite confiança para o seu torcedor. Com um futebol muito irregular e tendo a preparação física da equipe muito questionada. Esse é o momento do Vasco hoje, meus amigos. Mas, para o técnico Fernando Diniz, o Vasco ainda vai se ajustar na temporada e a era das vitórias vai voltar a São Januário para que a conexão com a torcida se estabeleça de uma vez por todas. E a situação está tão triste para o Vascaíno que já tem torcedor até torcendo aí para o time não avançar na Sul-Americana para que possa se dedicar às competições aqui no Brasil, onde a equipe vai mal das pernas e não tem um elenco até então que dê tranquilidade para disputar aí 3 torneios simultâneos. Enfim, mas vida que segue, o grupo a princípio já assimilou aí a última derrota no Clássico e tenta dar uma resposta imediata amanhã dentro de campo, né, no lugar onde tem o seu melhor retrospecto na temporada, São Januário. Diniz está ciente de que os peruanos vão jogar fechados, explorando as bolas aéreas e os contra-ataques. Foi assim lá fora e acabaram chegando aquele empate nos minutos finais. O técnico orientou bastante seus zagueiros desse tipo de bola, porque ele quer o seu time aprendendo a tirar lições das últimas atuações e dos últimos resultados ruins. Sabe que o Vasco tem muito a melhorar e que esse jogo amanhã será uma partida de paciência. Sair na frente é muito importante para que seja criado aí um elo com a torcida e não um movimento contrário, né, em caso de algum gol do adversário. Até porque o Vasco ainda tem dificuldades quando toma um gol e para mudar aí os rumos da partida, né? A parte mental pesa bastante e jogando com a obrigação de vencer e você ainda tomando um gol no início, é tudo que o time adversário quer neste momento. São as armadilhas da partida que o Diniz orientou o seu grupo. Grupo esse que vai chegar com a formação completa, apenas com 2 desfalques já confirmados por conta de cartões. O Hugo Moura, que foi expulso contra o Lanús, e o Paulinho, né, que hoje é o reserva e foi suspenso pelo 3º cartão amarelo também nessa partida. Dentro desse contexto, o provável substituto do Hugo é o cara que protege ali, né? À frente da zaga será o Matheus Cocão. Muito se falou até do Esforça, né? Mas hoje o Cocão é o cara aí que ganha crédito para ocupar esse posto de titular. E a gente já vinha até falando isso aqui desde ontem, porque sempre ele era colocado como reserva imediato ali na meiuca. Salvo não ter nenhum abaixo de última hora, a tendência do Diniz levar a campo aí o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Luiz Gustavo, o Lucas Piton, o Matheus Carvalho, o Tietê, o Coutinho e o Nuno Moreira, o Ryan e o Verratti. E aí, tá de bom tamanho para amanhã? Tá acreditando que o time vai avançar para ganhar essa sobrevida na Sul-Americana? Ou tá imaginando mais um sofrimento à vista? Então, comente, participe aí e deixe a sua opinião nos comentários. Bom, galera, chegou a hora da gente destacar o Melgar, que, como eu informei ontem, já está aqui desde domingo no Rio, treinando na Zona Sul do Rio para desbancar o Vasco em São Januário. O Melgar vem de 2 empates no Campeonato Peruano, onde ocupa hoje a 3ª colocação. E o trabalho do seu treinador, o Walter Ribonetto, segue muito questionado pela torcida. A vantagem é do empate, mas é provável que seja colocada em campo aí uma equipe com mais pegada, priorizando o lado defensivo. E por lá,
há mudanças, Gil. Tem goleiro novo na área, goleiro titular ali, mas quem vai falar sobre o Melgar, que também tem ausências e até jogadores convocados para a seleção peruana, é o colega Daniel Rodrigues, setorista do Melgar lá de Arequipa. Daniel, seja muito bem-vindo. Diga pra gente aí como chega o Melgar para essa partida, meu amigo. Melgar presenta una sola baja para el partido de mañana, que es la de Cristian Bordacar. El extremo argentino nacionalizado peruano sufrió una lesión a la altura de la rodilla derecha que le comprometió los meniscos y por ello tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, fue operado en Argentina. Se unió la semana pasada a la concentración de Melgar y viene realizando su recuperación en Arequipa, pero está descartado por lo menos hasta el mes de julio. Asimismo, se recuperó recientemente Facundo Castro, quien sufrió una distensión, pero ya ha tenido minutos en los 2 últimos partidos de Melgar. Recientemente estuvo presente en la igualdad de Melgar ante Alianza Universidad en Huánuco. Hay una variante respecto de la oncena que jugó ante Vasco da Gama el partido de ida. Carlos Cáceda, el portero, perdió el titularato frente a Jorge Cabezudo. Es hoy Jorge Cabezudo el arquero titular de Melgar, por decisión de Walter Riboneto, debido a que Carlos Cáceda tuvo un error grave frente a los Chancas y en realidad su rendimiento ha decaído en los últimos partidos. Por ello, Jorge Cabezudo se ha convertido en el portero titular. Una probable alineación para mañana sería con Jorge Cabezudo en el arco, la línea de 4 defensores, de lateral por derecha Matías Lazo, la pareja de zagueros serían Pierre Barrios y Leonel González, el lateral por izquierda Matías John Top, en el medio campo Horacio Orzán junto a Walter Tandazo como volantes de contención, con una labor más de volante mixto Alexis Arias. Los extremos serían los siguientes: por derecha jugaría Lautaro Guzmán en reemplazo del lesionado Cristian Bordacar, y el extremo por izquierda sería Kenji Cabrera, quien fue recientemente convocado a la selección peruana. El punta, el 9, sería Facundo Castro. Ha venido jugando Percy Liza como titular y de hecho anotó ya 2 goles, uno en el clásico frente a Cienciano y la otra anotación la consiguió en el partido ante Atlético Grau, pero ante la recuperación de Facundo Castro se espera el retorno del delantero argentino en el titularato de Melgar. El cuadro rojinegro llegó ayer por la mañana a Río de Janeiro y ha venido concentrando en el complejo militar en Río de Janeiro, donde está realizando sus entrenamientos, preparándose para el encuentro de mañana. Valeu demais, Daniel. Bom, aí estão as informações sobre esse jogo e eu acho bom o Vasco abrir o olho, porque o Melgar não vai vender barato esse resultado. E o Vasco já teve lições na Copa do Brasil quando era amplamente favorito e vocês viram o que aconteceu, né? E olha que essa vitória é para ganhar sobrevida na competição. Quem vencer amanhã não está ainda nas oitavas, né? Vai ainda pegar um time vindo da Libertadores, que teoricamente é mais forte, para poder ver se em 2 jogos avança para as oitavas de final. Ou seja, mais desgaste para o Vasco, mais maratona aí à vista se passarem com esse frágil elenco. Sem reforço, tudo fica ainda mais difícil. A diretoria tem que abrir o olho, ficar esperta e definir logo as diretrizes para essa janela do meio do ano, porque o elenco do Vasco, repito, é frágil para disputar 3 competições simultâneas. Bom, galera, tô indo. Agradeço demais sua companhia e amanhã a gente se vê. Até lá!